uma alegria muito grande e uma responsabilidade também estar aqui com os irmãos. E primeira coisa, pode parecer que eu estou fora de ordem, né? Mas primeira coisa, eu gostaria de agradecer os irmãos pelo dia de ontem. Foi tudo muito lindo, muito lindo. Cada detalhe que nós vimos, o bolo, gente, que coisa maravilhosa. Eu só posso louvar a Deus pela vida dos irmãos. Olha, sem contar do carinho e do cuidado que os irmãos tiveram com os nossos convidados, né? O pessoal da Igreja Batista Getsemane, os pastores que estiveram aqui, os meus familiares, alguns que não são evangélicos, não creem em Jesus. Então, recebemos muitos elogios, graças a Deus, né? E sabemos que tudo isso é feito para quê? Para a glória do nosso Senhor, não? Que nos deixa ainda muito mais contentes. Então, a palavra para a igreja é de muito obrigado mesmo, no fundo do coração. É um dia que com certeza a minha família e eu, nós não vamos esquecer. Mas vamos lá, então? Vou me organizando aqui. Se alguém puder abrir água para mim, porque eu não consigo com o microfone. Obrigado. O texto que escolhemos para meditação essa noite encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós. Antes, sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente, em um mesmo julgamento. Vamos orar mais uma vez? Santo e amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti e a Tua palavra foi lida, Pai. Sabemos que ela é poderosa para falar os nossos corações. Aquilo que o Senhor colocou primeiramente no meu coração, para podermos transmitir para a Tua igreja. Peço que o Senhor apenas me use como um canal para transmitirmos a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. Sabemos, ó Pai, que o servo aqui que vos fala não é perfeito e que ele possui limitações, Senhor. Por isso pedimos auxílio do Teu Espírito Santo. É esta oração que fazemos. Em nome de Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é um chamado à unidade. Na realidade, isso fica bem claro, que é um chamado à unidade que deve ser aplicado a todos nós, como servos de Deus. Nós temos essa crença e temos esse dever de sermos unidos. Nós usamos como introdução, pensando um pouco sobre que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e que essa palavra ela é uma instrução naturalmente para a vida da igreja e tem como um dos seus objetivos falar sobre a unidade. Mas quando nós pegamos essa carta e lemos ela de maneira completa, nós vamos perceber que através das suas visões existem outros pontos também que o apóstolo Paulo ele comenta, como por exemplo a prostituição, prostituição. Ele fala também sobre o casamento, fala também sobre a liberdade, ele fala também da ceia, e ele fala também sobre a obra de Jesus no Calvário, sobre a ressurreição.
Então nós vemos doutrinariamente essa carta que Deus é uma carta difícil. Isso precisa ser levado em consideração. Mas nós não podemos esquecer que essa primeira carta, ela não é a realidade. O apóstolo Paulo, ele fala sobre muitas coisas que existem na carta e para nós não é tão simples. Porque geralmente a carta ela é uma resposta. Nós perguntamos uma resposta porque nós não sabemos quais são as perguntas. Como nós também não sabemos essa cabe naturalmente a Deus, entendemos que, através da sua soberania, permitiu que essa. Então, quanto a isso, há muito que se fazer. Mas, quando nós voltamos ainda para a que é nós podemos entender que, de fato, ela está muito. Porém, não sei se isso é uma ordem determinada, nós vemos que o apóstolo Paulo rapidamente procura tratar sobre a unidade, porque percebeu que existia uma divisão na igreja. E nós vemos isso nos versículos seguintes, que nós não lemos aqui, mas é conhecido dos irmãos, né? Como fala, olha, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Então nós já entendemos e compreendemos um pouco o texto que desenvolve na sequência. Mas Paulo, percebendo que existia, por algum motivo, divisões na igreja, ele rapidamente ataca, porque ele entende que com essas divisões a igreja não consegue avançar, não consegue seguir, não consegue cumprir a sua obra e fazer aquilo para que foi determinado. Sem contar também que a divisão afeta profundamente no testemunho da igreja como reino de Deus e como a obra que precisa ser realizada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando sobre isso, nós separamos aqui 3 pequenos trechos desse versículo, né, para nós desenvolvermos sobre o assunto. No primeiro trecho ele diz, digais todos a mesma coisa. O segundo diz, devemos lutar contra a divisão. E o terceiro, em uma mesma mente. Então, pensando no início do texto, em que o apóstolo Paulo, ele roga, ou seja, ele suplica aos crentes, que em nome do Senhor Jesus Cristo, todos devemos dizer a mesma coisa. Digais todos uma mesma coisa, né? E agora complicou, né? Eu coloquei até em forma de pergunta, será que o apóstolo Paulo queria que todos nós expressássemos a mesma opinião? Aí ia ficar difícil, né? Eu posso dizer, eu gosto de camarão. Alguém aqui não gosta de camarão? Tem, né? Nós temos pessoas. Eu gosto de camarão. Será que a ideia é essa? Bom, agora todo mundo tem que falar que gosta, porque devemos dizer as mesmas coisas, né? Nós sabemos que essa não é de fato a ideia. O pastor Edson não gosta também de camarão. Nós sabemos, naturalmente, que a ideia que é apresentado pelo apóstolo Paulo é uma ideia de união, não uma ideia de uniformidade. Existem, inclusive, até igrejas que nós percebemos que as pessoas, quando elas falam semelhantes aos líderes. Então tem igreja que não é aquela pessoa que está falando, mas percebe que tem o mesmo cacuete, né? O mesmo trejeito, às vezes muda até o sotaque, é de um outro lugar, mas ele tenta falar semelhante àquele camarada, porque existe uma uniformidade. Existem igrejas, né, porque é dentro do contexto que nós estamos falando, que as pessoas se vestem exatamente iguais. Né?
nós temos uma dificuldade nesse sentido. Podemos entender que não é essa a vontade de Deus e não é essa unidade que o apóstolo Paulo, ele roga à igreja. De fato, há necessidade de sermos unidos, há necessidade de entendermos que precisamos estar juntos, mas juntos dentro de um propósito. Porque opinião, cada um tem a sua. Gosto, cada um tem o seu. Eu gosto de azul, o outro gosta de verde, o outro gosta, né, de amarelo. Um é palmeirense, outro é corintiano, né, Silvia? A gente brinca, mas fica tudo... esqueci, então o Alexandre está lá na porta. Com a jaqueta do Palmeiras de novo. Então, existem essas diferenças. E é impossível acabarmos com essas diferenças. Por quê? Quando nós vemos ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, por exemplo, ele nos fala que nós somos um corpo. Ok, mas nós somos membros diferentes. Então eu não posso falar que o pé é igual à mão. Não. Eu posso falar que a cabeça é igual ao cotovelo. Não. O que eu posso dizer é que eles se convertem e se concordam com um propósito, um sentido que é o mesmo. Existe, no final das contas, um objetivo maior que traz para esses membros diferentes uma unidade. Então precisamos pensar sobre esse aspecto. E o que une, faz com que o corpo funcione perfeitamente é o quê? É os seus membros. Cada um fazendo aquilo que precisa ser feito. Estava comentando ontem com alguns irmãos e brincando sobre a cozinha. Então a intenção de cada um estar no seu devido lugar é que a mão ela não pode enxergar. E os irmãos também não podem me colocar para fazer parte da escala da cozinha. Porque senão, o que foi feito, vai ficar tudo na mesa, né? Nossa, os irmãos não estão com fome hoje, não vai dar certo. Então o que nós temos que entender e colocar no nosso coração e perceber que nós somos diferentes. E o fato de nós sermos diferentes, muitas vezes nos causa atrito, mas é exatamente o contrário. Isso deveria promover comunhão e alegria. Porque o irmão que não é igual a mim, ele me completa. Me faz lembrar e pensar, por exemplo, no casamento, né? No casamento, Deus une duas pessoas diferentes, a começar no sexo. E aí, claro, existem exceções, mas nós sabemos mais ou menos que as pessoas que se unem no casamento, elas têm grandes diferenças. E essas diferenças fazem com que essas pessoas se ajudem. Para nós, irmãos, isso não pode ser diferente. As nossas diferenças precisam ser bênção. Precisam glorificar a Deus. Porque eu sou diferente do irmão e tenho dons e talentos diferentes, porque foi Deus quem fez assim. Então, Deus nos escolheu e nos fez diferentes uns dos outros, para que junto, como corpo, pudéssemos fazer aquilo que de fato devemos fazer. Então, em que sentido que nós precisamos dizer a mesma coisa? É na centralidade do Evangelho. Nós somos diferentes, estamos reunidos, mas existe um propósito em estarmos reunidos. Qual que é o propósito? Viver para a glória de Deus. Sermos agentes do Evangelho. Anunciar a palavra do Senhor. Existe um mundo lá fora em que as pessoas estão indo para o inferno. Estão se perdendo. Então nós não podemos ficar aqui discutindo, porque eu sou diferente do irmão, então eu acho que eu estou certo que o irmão está errado. Não. Se isso acontecer, o que nós devemos fazer? Devemos fazer como o apóstolo Paulo fez. Vamos resolver isso daqui. Porque nós só vamos crescer, nós só vamos nos desenvolver se nós estivéssemos juntos, unidos. Só que quando nós paramos para resolver questões que não deveria existir entre nós, as pessoas continuam clamando por um Cristo
que nós conhecemos. E que por algum motivo, em função do nosso egoísmo, do nosso desespero, da nossa até arrogância, nós paramos para resolver questões que não deveriam existir. Agradecemos a Deus porque a igreja não é dividida igual a igreja de Coríntios, onde existiam 4 líderes. Não, na realidade eles relatam 3 porque existe um grupo de Cristo ainda, né? Que deve ser o grupo mais espiritual de todos. Mas vemos que a igreja tinha o privilégio de ter à sua disposição líderes que eram homens de Deus. E ao invés de aproveitar isso, o que eles fizeram? Se dividiram. Então aquilo que Deus entregou para eles como bênção, acabou tendo o efeito ao contrário. Quando nós pensamos então em falarmos a mesma coisa, se diz sobre a centralidade e sobre a urgência do Evangelho. Vamos aproveitar, irmãos, o nosso tempo para que em união possamos falar. Estamos unidos na doutrina dos apóstolos. É isso que nos une. Não são pequenos detalhes das nossas vidas. Tem uns que gostam de batalha de rima, outros gostam de dorama, né? Aquela série. Cada um tem. Isso não pode nos dividir de maneira nenhuma. Mas existe um objetivo principal. E por esse objetivo nós precisamos sermos um em Cristo. No tópico 2, eu escrevi aqui, devemos lutar contra a divisão. E é muito claro que a divisão é contra a vontade de Deus pelo próprio texto que nós lemos. Mas eu gostaria de argumentar usando um outro texto bíblico que nós encontramos em Lucas capítulo 11, versículo 17, em que o próprio Senhor Jesus diz que o reino dividido contra si mesmo será destruído. Então, quando nós percebemos que existe uma comunidade, um local, uma igreja, uma família, uma empresa, em que há uma divisão, e que essa divisão, ela não se resolve, com o decorrer do tempo, a tendência é que aquela instituição, que aquela empresa, que aquela igreja, que aquela família seja destruída. Por quê? Quando nós dividimos, o que acontece? Nós lutamos contra nós mesmos. Nós somos um corpo, certo? É uma metáfora que o apóstolo Paulo usa para falarmos da igreja. Então, quando nós nos dividimos, um está pelejando contra o outro. É a mesma coisa que eu estapear o meu próprio rosto. Não faz sentido nenhum. E a divisão precisa ser combatida por quê? Exatamente pelo esse primeiro ponto, que é contra a vontade de Deus. Deus nos fez para sermos unidos com as nossas diferenças. As nossas diferenças precisam ser bênção e não uma dificuldade entre nós. Sabemos, irmãos, que outras coisas também fazem parte da divisão. E o outro ponto é que a divisão é obra da carne. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, ele fala sobre as obras da carne. Então, ele relata sobre a idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. E aí, nós vemos vários sinônimos só nesse versículo de que a divisão é obra da carne. E quando nós vemos uma pessoa que causa divisão e causa essa dificuldade, seja em qualquer ambiente que for, mas principalmente dentro da igreja, é uma pessoa que está na carne. Portanto, ela está doente espiritualmente falando. E se ela está doente espiritualmente falando, ela precisa da nossa ajuda. A Igreja Evangélica Batista Moriá precisa ser uma igreja que esteja à disposição para ajudar aqueles que estão doentes espiritualmente falando. Não apenas nesse sentido das pessoas precisam de cura,
E quando falamos de cura, não quero dizer aqui sobre cura física. Porque nós vamos morrer, né? As curas acontecem. Deus pode curar? Pode. Para Deus não há impossível? Não. Mas existe uma cura que é principal e importantíssimo, que é a cura do pecado. Então nós precisamos ser essa agência e assim evitar que a divisão tome conta e impeça que a obra de Deus avance. A divisão também prejudica o nosso testemunho. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas é comum, eu já ouvi de pessoas falarem, olha, para eu ser crente igual fulano ou igual a igreja tal, eu prefiro não ser. Mas por quê? Porque naquela igreja há muita bagunça, os irmãos brigam, e sai confusão, e o pastor processou a igreja processou o pastor, processou o tesoureiro, e aí teve uma fraude financeira. Então assim, nós vemos que as discussões que acontecem dentro da igreja, as divisões que acontecem dentro da igreja, às vezes saem das quatro paredes da igreja, e isso causa um mau testemunho. E o que acontece quanto isso? Quando isso acontece, como que fica a situação do reino de Deus? Mais uma vez, o reino de Deus deixa de avançar, por falta de união entre nós. O nosso testemunho como cristão, ele é importantíssimo. Essa igreja precisa ser uma luz para esse bairro. Quando nós lemos o texto de Atos, capítulo 2, na igreja primitiva, onde começa todo o trabalho, o versículo 46, ele diz assim, que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, no partir do pão, e comiam de casa em casa, juntos, com alegria e singeleza de coração. E Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Porque a sociedade via na igreja um povo diferente. Eu falei, poxa, esse povo anda junto, anda unido, todo dia, alegria, comendo, engordando junto, né? Mas não apenas isso, eram unidos na oração. Em tudo eles estavam juntos. E se tem uma coisa aqui que eu tenho orgulho, onde eu vou, eu falo da igreja batista, aqui de Moriá, é isso. Não, a igreja lá tem algo diferente, que eu nunca vi em local nenhum. Eu não digo só por questão da comida, mas por todo o trabalho que é feito depois que nós encerramos essa parte. O cântico que é entoado, né, antes de comermos. Então tudo isso é muito lindo. Isso serve como testemunho de que ali existe um povo de Deus que está reunido, e está reunido em comunhão, na oração, no partir do pão, e eles estão juntos. Eles têm as suas dificuldades? Sim, todos nós temos as nossas dificuldades. Às vezes eu não concordo com o irmão porque ele pensa de um jeito ou pensa de outro. Sim, mas nós estamos unidos em algo que é maior. No tópico 3, tem uma parte do texto que ele fala em uma mesma mente. E quando pensamos numa mesma mente, ainda nessa carta do 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo disse assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz que existe uma mente diferente, uma maneira de pensar diferente. E essa mente, essa maneira de pensar é a mente de Cristo. Este deve ser o nosso objetivo. Temos a mente de Cristo. Pensarmos como o Senhor Jesus. Na hora de tomarmos as nossas decisões, digamos, mais afloradas, temos a condição de parar, raciocinar e pensar: e Jesus em meu lugar, o que ele faria? Toda vez que nós paramos para pensar nessa maneira, nós nos aproximamos mais
da mente do nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza nós teremos a oportunidade de tomar uma melhor decisão. E de depois olhar para o que aconteceu e falar, poxa, aquele momento realmente eu estava irritado, mas eu pensei, parei um pouquinho e graças a Deus consegui tomar uma decisão que não magoasse o meu irmão e que trouxesse comunhão. E aquela desavença, aquela divisão foi sanada e foi curada para a glória de Deus. Como nós podemos ter a mente semelhante à mente de Cristo? Com amor, que é o principal vínculo, aquilo que nos une. Qual que é a característica do cristão que precisa ser evidenciada para quem não conhece Jesus? Não adianta eu chegar para ele e falar, olha, existe salvação, existe doutrina, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Isso tudo é muito importante, mas primeiro eles precisam perceber algo diferente em nós. E que esse algo diferente é o amor. O amor faz parte daquele que tem a mente de Cristo. E outra, nós precisamos entender e orarmos para que a igreja viva em unidade, em comunhão. Por quê? É fácil? Nem sempre é fácil. Nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós sabe onde o calo aperta. E às vezes o nosso botão, ele é acionado. E nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para que possamos ser uma igreja unida. Independente de quem é o pastor titular da igreja, independente de quem dirige o culto, independente de quem faz a celebração, independente de quem cuida da cozinha ou de qualquer coisa, existe um propósito maior. E não é sobre mim e nem sobre você, é sobre nós. Nós estamos reunidos porque nós temos um objetivo, que é fazer a vontade do nosso Deus. E para que eu consiga ter a mente de Cristo, para que eu exerça o amor, para que eu tenha um espírito de oração pela união da igreja, eu preciso também ter humildade e reconhecer que nem sempre o meu jeito ou a minha maneira de pensar é a maneira certa ou correta. Reconhecer que nós possuímos falhas, sim, e muitas vezes ficam evidentes, são muitas. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, nós, de certa forma, também reconhecemos o valor do nosso irmão. Porque como nós somos diferentes, fala, poxa, eu falho nesse ponto, mas eu sei que eu tenho o pastor Elias que pode me ajudar. Eu sei que eu tenho o pastor Edson que pode me ajudar. Eu sei que tenho os irmãos que podem me ajudar. Para juntos caminharmos com humildade, reconhecendo o valor do outro e reconhecer que eu preciso do meu irmão para conseguir viver em unidade. Para concluirmos, irmãos, nós precisamos entender e, usando a mente de Cristo, colocar em nossa mente, em nosso coração, que a união está diretamente ligada ao amor. E quando nós demonstramos o amor, fica evidente uma coisa, que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Em João capítulo 13, versículo 15, ele diz, nisso todos conhecerão que vós são meus discípulos. Quando que nós somos reconhecidos que nós somos discípulos de Jesus? Não é quando eu estou aqui que eu canto bonito, não é quando eu faço a melhor refeição para oferecer para os meus irmãos, não é quando eu dou aquele abraço, apertado no meu irmão, não é como eu, como pastor aqui, sou mais eloquente, ou tenho as palavras mais bonitas. Não é quando nós temos a disposição
na escola bíblica dominical, mestres excelentes, as pessoas percebem que nós somos discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. E esse é o nosso chamado à união. Precisamos perceber que o que nos une é maior do que as nossas diferenças. E eu encerro a minha palavra colocando no meu coração e crendo que cada vez mais seremos uma igreja que vamos atender esse chamado do Senhor para sermos unidos no Senhor e unidos no amor de Deus. Para tanto, eu gostaria que os irmãos cantassem conosco o hino congregacional 552, 572, como eu disse. Somos um pelos laços do amor. Eu vou pedir ajuda aqui da Irene, porque eu não sei cantar, não sei reger, tá bom? É com vocês. Que Deus nos abençoe.